Olá pessoal, meu nome é Felipe, mais uma gravação para o nosso grupo Sua Aposentadoria é agora numa série de, não mais de depoimentos, mas sobre como começar a investir, né? Nós temos aqui um colega, o Alan, ele vai se apresentar para vocês, depois a gente vai bater um papo sobre como que ele começou, eu vou dividir com ele aqui as minhas experiências também, e para dar um norte para quem quiser começar a estudar investimentos, começar a investir, né, Alan? Pode ficar à vontade, prazer ter você aqui, se apresente para nós. Obrigado, Felipe. Prazer é meu. Obrigado pelo convite, né? Eu não sou especialista na área, mas tem estudado há algum tempinho, então um pouquinho a gente consegue contribuir, né? É possível que a gente consiga contribuir, né? O meu nome é Alan, eu sou servidor em Marmeleiro. Eu entrei no TJ em 2014, né? Que é juízo único. E, e no mundo dos investimentos eu entrei tem uns 4, 5 anos, mais ou menos, né? Aham. É isso. Tá. E aí, marmeleiro, como é que é o povo dos investimentos? Você é sozinho, perdido? Tem mais alguém? Como é que é? Nos investimentos, É. eu acho que é meio a meio, assim. O pessoal tem alguns que conhecem um pouquinho mais, que investem há mais tempo, tem uns que estão começando, mas eu tenho notado que o pessoal está se interessando cada vez mais, assim, no geral. Ah, que bom. É isso aí, porque não tem muito para onde fugir, né? A gente está conversando lá no grupo que o Estado vem se retirando aos poucos, quer você goste ou não. A gente não sabe os interesses, se é positivo, negativo, se ele quer, se ele não quer, se ele pode, se ele não consegue. O fato é que ele está saindo e daí a gente tem que fazer alguma coisa, né? Con- Verdade. Conta pra nós aí como é que surgiu o seu interesse assim, em investimentos. Da onde que surgiu a primeira vez? O que que você pensou? Poxa, bom, eu comecei a pensar em investimento quando tomei um pouquinho mais de juízo na vida também, né? Antes eu nunca fui perdulário, pródigo, mas também não guardava muita coisa, ainda não pensava muito no futuro, né? Uhum. Então, aí eu comecei a estudar um pouco a respeito da Previdência, né? Bom, cheguei a um momento que eu me convenci de que se eu quiser ter uma vida digna lá na frente, né? Se tiver uma melhor idade digna, é, cheguei à conclusão de que não teria outra forma a não ser aprender a investir, né? Começar a investir, porque, assim, vários fatores, né, para a gente pelo menos desconfiar ou pelo menos se precaver, né, da questão de ter o seu sustento baseado completamente no Estado, né. Aham. Então, a gente está vendo a Previdência com cada vez mais dificuldades, né. A transição demográfica do Brasil e do mundo não é uma questão de ser, né, e sim de quando, né. É um fato que a população está envelhecendo, né, e a Previdência vai ter, na minha opinião, vai ter cada vez mais dificuldade em prover, né, Então o seu start assim foi pensando em previdência já, então. foi pensando no futuro, exatamente. Tá. Eu vou compartilhar com você aqui o meu. Eu comecei, eu não sei que luz que eu tive, mas eu comecei no serviço público em 2007. E antes de receber o primeiro salário, eu já fui no banco, ainda na época a gente imaginava que o banco era um lugar de investimentos. Eu espero, espero que o pessoal. Bom, pode começar por lá, né? Mas o banco não é propriamente dito um lugar para você começar a investir. Mas depois a gente conversa sobre isso. Mas eu fui no banco, abri uma previdência privada lá na época e o meu primeiro salário já teve uma parte que foi colocada lá. Então eu posso falar que o meu primeiro salário de serviço público foi poupado desde o começo. Então eu tirava uma parte já ali para eu poder ficar tranquilo e gastar o resto. É uma estratégia que a gente usa em disciplina financeira, né? Você tira um pedaço logo no começo e o resto você pode fritar se você quiser. A sua cabeça fica mais tranquila. Mas eu comecei com uma previdência privada em 2007, mas eu nem pensava assim em aposentadoria, sabe? O meu negócio era tipo guardar dinheiro e ver o que eu ia fazer depois. Eu gostava muito de acumular com objetivos assim, comprar um carro, né? Quando eu era criança, comprar um brinquedo, trocar de computador, esse tipo de coisa, sabe? Legal. E daí eu lembro que passou, era uma Brasil Prev. Aí na Brasil Prev você podia escolher um pouco de. Você pode pôr metade no 70-30, metade no multimercado, ali nas ações, etc. Aí um cara que trabalhava comigo falou:
o governo liberou ações da Petrobras e tal. Eu falei, isso aí deve ser legal, não sei o que, né? Mas eu nem conhecia de ações, não sabia nada. Aí eu fui lá na minha previdência e modifiquei para 70% em ações e 30% na renda fixa. Então aí que você começa a ter noção de como é que funciona, etc. Aí depois em 2015 daí, que eu recebi um e-mail de um cara chamado João Sandrini. Ele é um dos editores da Infomoney, mostrando que na renda fixa estava conseguindo 18% no ano. Eu falei, mas que história é essa? 18% no ano? Eu só conheço poupança pagando 6, né? A minha previdência está lá, eu fico olhando os fundos, mas ninguém chega a 18. Aí eu me inscrevi, era começo de lançamento de curso, assim, sabe? Os caras fazem aquela live gratuita e mostra todas as coisas lá, depois você tem que comprar o curso. Aí eu fui entrar naquilo lá, comecei a pegar, daí eu fui pegando as palavras-chave. Então eu já vou dar umas dicas aqui para quem quiser começar a estudar. Você tem que descobrir as palavras-chave para você poder perguntar e pesquisar. Na época não tinha inteligência artificial, né, Alan? Então você tinha que fazer na marra no Google lá. O que é renda fixa, o que é CDB, o que é não sei o que, como investir. Daí, não sei se com você foi assim também, mas o que mudou na minha vida foi descobrir as corretoras. Que daí eu descobri que o banco, né, não o bancão que a gente fala, não oferece os meios de investimento. E na época era muito mais caro investir pelo banco e também ele não dava as oportunidades de renda fixa, de tesouro, essas coisas. Era tudo muito caro e muito sumido, assim. Então foi a partir da minha previdência privada que eu comecei a conhecer. Depois eu fui para essa palestra aí do João Sandrini. Né? Se um dia esse vídeo chegar no João Sandrini, né? Obrigado, né? Aberto as portas aí. E daí depois eu descobri as corretoras. Aí faz bastante diferença. Dentro da corretora, daí você descobre um mundo gigantesco. Daí eu vou contando para vocês como é que foi. Mas queria saber de você, assim, você descobriu as corretoras também e abriu um mundo para você? Foi assim também ou foi de outro jeito, Alan? Foi bem parecido, foi mais ou menos assim. Os bancões, na verdade, vários nem, até hoje nem tem, né, plataforma integrada junto de investimentos. Você tem que abrir outro aplicativo, tem que abrir conta numa subsidiária, tipo uma conta diferente no banco, né? Uhum. E como você falou, no começo eu achava que ação era coisa ou para gente muito rica, né, ou uma coisa fora das minhas possibilidades, né? Aí quando eu abri uma conta numa corretora, comecei a navegar lá, curioso, vi que para comprar uma ação bastava 3 cliques no celular, puxa, simples pra caramba, sem custo ainda, dependendo da corretora, né? Aham. E também eu fiquei maravilhado, né? Foi como tivesse começado a enxergar naquele momento, né? Então, ver um monte de título de renda fixa, né? Diferente, prazos diferentes, rentabilidades, índices, enquanto nos bancões geralmente ele oferece produto só do bancão, né? Não necessariamente é ruim, mas você fica bastante limitado, né? Sim. Às vezes é ruim também, né? É. Mas hoje é um mundo, né? Antigamente tinha 3, 4 corretoras mais baratas assim. Os bancos nem tinham, agora o Itaú tem, o Banco do Brasil acho que também tem, Sim, Caixa Econômica com corretagem baixa. Na época era um absurdo, assim, se você fosse pegar as maiores, você ficava só sofrendo. Você tinha que caçar as pequenininhas para ir crescendo, descobrindo. Acho que a minha primeira conta foi na Easy Invest. Você abriu onde a primeira? Você lembra? como que é o nome da sua? Foi a Easy primeira? Invest, que o Nubank comprou agora. Minha primeira corretora foi a Rico. É Né? rico. Era É. Rico. Rico tinha corretagem gratuita, então, mas eu fiquei pouco tempo nela. Né? A gente vai mudando, né? Aí migrei, aí migrei, né? Tá, e qual que foi o seu primeiro investimento? Você lembra assim? Primeiro investimento, cara. O primeiro investimento foi uma LCI, quando a Selic estava tipo a 3%, 4%. Nossa senhora, que dó. No começo da pandemia. Foi uma desgraça, não rendia nada aquele negócio. É, Não rendia nada aquele negócio, mas foi um start, assim, né? é, Pra começar a entender, né? né, pra gente começar. Eu já fui, tipo, foi renda fixa também, mas não lembro se foi LCI, LCL, mas eu peguei um conjunto de negócio ali, mas eu peguei a 16 ao ano, cara. Nossa, Né? Então, limpinho, assim. Eu lembro que eu pagava financiamento da Caixa Econômica, pagando juro de 5 6 e o dinheiro estava investindo, ganhando 15. legal, né? É, mas foi assim, uma descoberta, abertura, daí depois da renda fixa, lógico, eu fui descobrir o bichinho, né, chamado mini índice e os day Sim. trade da vida, daí eu sonhei que um dia eu ficaria só tradando
trabalhando pelo mundo com o notebook embaixo do braço e vivendo feliz para sempre, né? Daí a coisa não deu muito certo. Você já se aventurou nessas aí também ou não? Não, apesar de eu ter estudado um pouco de derivativas, assim, já fiz umas simulações com opções, assim, eu acho bem legal essa área, mas eu só compro ação no mercado à vista, ainda não estou investindo ainda com opções, mas tem algumas que têm interesse. É, as opções eu fui descobrir agora, mas eu mexia mais com o mini índice mesmo, que é o Ah, mercado futuros, aí o bicho pega lá. não, eu É, nunca mexi com trade, 5 day trade, esse tipo de coisa, assim, eu tem um, já mantive distância desde o início, né? tem um professor que ele é muito bom, assim, eu faço day trade até hoje para poder zerar corretagem, plataforma, essas coisas, mas muito mais tranquilo do que eu fazia antes. E ele fala que, tipo, você nunca investiu na vida em renda variável e você quer entrar para dirigir um Fórmula 1, porque o day trade no mini índice, por exemplo, mini dólar, é basicamente a Fórmula 1. Aí você não tem nada de experiência e cai naquele mundo lá achando que é fácil, o dinheiro gira muito rápido, vocês não têm nem ideia. Um dia eu abro uma tela aqui e mostro pra vocês como que você ganha 200, 300 reais assim em segundos e perde do mesmo jeito. E assim, e assim vai. Mas agora uma segunda pergunta aqui, ela, do jeito que você começou colocando, você começou em ações, tal, começou com a LCI, né? Depois agora você já investe em ações, mas o que você fez lá no comecinho assim, que você hoje não recomenda que ninguém faça, pra, tipo, vamos cortar um atalho para eles assim, ó, eu comecei desse jeito, não deu certo, não funcionou, teoricamente não vai por aí. O que que você falaria? Primeiro, eu acho que o mais importante é não investir, não colocar dinheiro onde você não conhece, né? Esse é um produto, tipo, um investimento que você não tenha pleno conhecimento de tudo, dos riscos, de como que se comporta, né? A volatilidade do ativo, né? A variação. No começo, quando eu comecei em ações, eu também não tinha muito, né? Então também não tinha muito a perder, não tinha É, muito a perder, né? Mas eu fui comprando um monte de coisa, fui comprando um monte de empresa, assim, vi alguns vídeos, li um pouco e achei que eu estava habilitado, né, aham, a entrar no mercado de capitais, né. E aí comprei algumas ações, assim, hoje, algumas eu tenho até hoje, né, algumas empresas eu tenho até hoje, outras depois de um tempo eu percebi que não fazia sentido nenhum, que eram escolhas ruins, né, mas eu acho que o primeiro passo é estudar bastante, entender a relação que a inflação tem com os juros, né? O que a inflação causa no investimento, como a expectativa da, dos juros muda, né? O rumo, às vezes, do investimento. E começar, né? Às vezes as pessoas ficam com medo de começar, puxa vida, eu vou comprar uma ação, vou comprar um título de renda fixa, só que a pessoa não precisa vender o carro, a casa e sair comprando, dá para começar com um pouquinho, né? Então, compra uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e aí você vai observando aquilo, né? é. Vai, vai progredindo, né? Em conhecimento, em segurança, né? Para investir, né? Então, o primeiro passo é estudar um pouco, né? Mas, enfim, seria mais ou menos por aí. Eu acho que o estudo sim é importante, mas o que eu aprendi muito no mundo dos investimentos, eu já rodei renda fixa, renda variável, né? Só não fui para o internacional ainda porque eu acho que não tem dinheiro para entrar lá, então nem adianta mexer. É, que a experiência teórica de estudo, etc., simulador é uma, mas você só vai sentir se aquilo lá é para você na hora que você comprar, não adianta, Exatamente. né? No começo ali é dezão que você perde, você já não dorme à noite, já fica não sei o que, você já vê seu apetite a risco, se serve para você, se não serve. Eu acho que o estudo é importante, mas que nem você falou, tem que começa pequeno para você experimentar a parte prática, tá? E se você perder R$ 1 que seja, você já vai sentir quanto que você vai. E se você começar a perder muito e não ligar, toma cuidado, tá? Porque a parte psicológica é o que vai pegar. Hoje, antigamente eu perdia 10, 20 por dia, eu já ficava maluco, né? Hoje em dia eu entro lá no meu home broker, às vezes está virado do avesso muito mais com esse valor, mas eu tô tranquilo, porque eu me acostumei e tô tranquilo na onde eu invisto, eu sei o que eu tô fazendo. Antigamente era tudo experiência, né? E uma ideia, para você ter uma ideia de mini índice, uma vez eu perdi, se não me engano, acho que foi 200 e poucos reais em 10 minutos, assim. Mas eu fiquei acabado, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu já tinha me perdido, meu psicológico já tinha virado, e eu comecei a comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender. Quando eu encerrei, assim, que você respira, seu corpo formiga inteiro, seu coração tá batendo muito forte, porque isso mexe com toda a sua parte, assim, de sobrevivência mesmo, sabe? O dinheiro tá ligado
Nossa ideia de sobrevivência, de sustento. Eu falei, puta que pariu, eu trabalho o dia inteiro, cara. Perdi tudo isso aí em 10 minutos, do jeito que foi. Então hoje, por exemplo, eu entro para fazer mini índice, para zerar a corretagem lá nos negócios, é 10, é um 5 já me afeta, eu desligo, porque aquilo ficou plugado, ficou ligado em mim. Eu não consigo ter tranquilidade nesse tipo de investimento, entendeu? Por mais que eu goste dele, mas eu não consigo. E já quando eu vou mexer com opções, fundo imobiliário, tesouro direto, você soca o pé lá, não tá nem aí. O negócio vira para cima, 500 para baixo, 500 para cima, 1000 para cima, 1000 para baixo, você não liga. Não liga por quê? Porque aquilo não te afeta, entendeu? Então a parte prática, né? Ela é importante para você ir sentindo, daí vai de mãozinha leve para você ver até onde vai. A gente fala, né, de entrar na praia, molha o pé, aí depois entra até o joelho, é mais ou menos assim. Então, coisa que eu fiz no começo foi não dar muita importância, apesar de ter estudado bastante. Hoje eu sou um cara que eu me considero assim, um pesquisador em ciências comportamentais, de não ter dado ênfase prática nisso aí, Alan, porque a teoria eu estudava muito parte de psicologia, psicologia do trader, psicologia dos investimentos, finanças comportamentais, só que eu não sabia como testar isso na prática, sabe? E acabei me testando de um jeito assim, ainda bem que foi tranquilo, foi duzentão, tá? Foi o que bastou para aprender nunca mais. A aula foi barata. Tem gente aí que perde o dinheiro da família inteira, que se vai embora. A gente ouve falar do negócio de apostas financeiras, etc. Hoje, né, os tigrinhos da vida. Mas o povo não tem noção. Isso aí existe faz muito tempo, desde a época dos cassinos, dos bingos. Isso aí acontece e pega qualquer um, tá? Então tomem cuidado em relação a isso. Coisa que eu fiz no começo foi começar e não entender como que funcionava isso na prática. Então, eu devia ter ido um pouco mais devagar, só que não adianta, cara. Eu acho que no fundo, se você não tem você não leva um primeiro caldo ali, você não, você não pega. Você teve algum caldo assim que você lembra que você não gostou? Teve alguns, não foi nada tão, acho que não foi nada tão emblemático assim, né? Mas esse, no começo, essa ânsia de ficar vendo o tempo todo, meu, será que tá caindo, será que tá subindo? Isso eu demorei um pouco para tirar esse pensamento. Eu lembro até hoje, no dia que eu acordei e eu pensei, não, agora depois de analisar pela milionésima vez a minha estratégia, revisar e tentar, aí eu cheguei, não, agora tô tranquilo, né? Não importa. É muito fácil, né? Uhum. Você vê um vídeo e o cara fala assim, não, o mercado é assim, uma hora cai. Mas aí você vê o seu investimento lá, igual um eletrocardiograma, aquele negócio para cima para baixo. Cara, no começo até se acostumar, então não é fácil, não é para todo mundo, assim, a renda variável, né? Uhum. Mas eu acho que bastante gente vai gostar disso vai gostar dessa parte de investimentos quando tiver o contato, né? Quando estudar um pouco. Acho que o primeiro passo é procurar informação, né? Se interessar, né? É. Mas a renda variável é só um detalhe, né? E não existe um investimento melhor do que o outro. Tecnicamente isso é impossível, né? Senão todo mundo correria atrás no Sim. mesmo. Existem investimentos diferentes para objetivos diferentes, para tolerância a risco diferentes. Então, hoje você não precisa nem ser um grande investidor, não precisa saber quase nada, na verdade, para ter uma rentabilidade bem razoável, né? Que é investir na coisa mais simples possível, que é a Selic hoje em dia. Sim. Então, não. Deixa eu falar. Mas eu acho que dá pra fazer muita besteira em renda fixa também, cara. O povo fica caçando número, rentabilidade, não entende muito o que está É, comprando ali. Você sai de um tesouro direto, Selic, ultra mega blaster, digamos assim, seguro dentro das possibilidades do mercado financeiro, para ir para um banco pequeno para ganhar 5, 6% a mais, 10% a mais, são coisas que a gente não vê muito sentido, ainda perde a liquidez diária. Então, eu acho que tem que tomar cuidado assim, não olhar muito rentabilidade, né? No começo eu olhava, inclusive tinha um aplicativo, nem sei se tem até hoje, mas chamava Renda Fixa, um porquinho assim. Daí você baixava ele e ele listava de todas as corretoras, todos os títulos de renda fixa e lógico, o filtro mais usado era o quê? Era a rentabilidade, quanto que pagava, né? Então tá pagando tanto do CDI, tá pagando travado em tanto, né? Tá IPCA, mas não sei quanto. Então a gente vai olhando isso aí e vai compondo. Você vê que o investimento faz parte da sua vida e não é um dinheiro que você ganha, etc. Tinha um professor que falava assim, Alan, é, entre você que fica pegando seu dinheiro e girando de investimento em investimento, procurando rentabilidade, e a tiazinha da esquina que pega o dinheirinho dela e põe na poupança todo mês, vai chegar lá na frente ela vai ter mais dinheiro que você, porque o aporte
e o tempo vence qualquer rentabilidade, entendeu? Que você fica caçando ela. Então você pega o mesmo dinheiro e fica girando, 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 não vai sair do lugar. Então eu acredito muito nisso assim. No começo não tem que ter muita preocupação com rentabilidade, é mais você criar disciplina, vai aportando por mês ou conforme você for colocar, mas é importante ter essa disciplina, né? A gente que é servidor público dá para fazer por mês. E agora com esse negócio de imigração, que vai sobrar um dinheiro, eu acho mais ainda importante. E também não ficar pirando, sabe? Que vai quebrar não sei quem, que a rentabilidade ela tá pagando mais. Daí você troca de investimento e leva um pau do imposto de renda. Tá? Eu zerei uma previdência minha uma vez porque eu achei que ia ganhar muito mais, porque o fundo tava pagando pouco só de imposto de renda, demorou 2 anos para eu reverter. Então tem que ter noção das coisas, sabe? Então vai devagar, aportes tranquilos, vai movimentar a sua carteira de investimento, vai devagar. Tem gente que já tem dinheiro investido, já tem dinheiro na poupança, daí ouve dizer, porque no tesouro é muito melhor. Não sei aonde, você vai lá, leva um pau do imposto de renda, só da saída de uma previdência hoje tem que tomar cuidado, às vezes tem taxa de carregamento na entrada, na saída, mais o imposto de renda progressivo, regressivo, você não sabe. Então, eu acho que uma coisa que eu fiz no começo, respondendo aquela pergunta sua, além da parte prática não ser testada a níveis mais tranquilos, né? Mas é fazer giro de carteira, assim. Pegar coisa, achei esse melhor, trocar. Eu achei esse aqui, tá bom, mas não sei o que. De repente você já tá, que nem você fez em ações, um monte de coisa jogado lá que você nem sabe, não faz nem sentido e sem objetivos, né? Mas eu acho que é mais ou menos isso aí. Agora, eu queria que coisas que você acertou desde o começo. Então você começou, fazia e continua fazendo, que você acha que tá certo, que tá beleza. Então, já falando das cagadas, vamos ver o que você fez que você gostou e acertou. Você falou dos títulos de renda fixa, né? Só para lembrar também. No começo, minha carteira parecia uma sopa de letrinha, né? É, isso aí. LCI, LCA, CRI, CRA, debênture. Já tem um tempo que eu estou num processo reverso, simplificando cada vez mais, né? Eu prefiro muito mais investir em índice, né? Em renda fixa para seguir algum índice de renda fixa e não ter um monte de títulos com vencimentos, um monte de coisa, né? É. Então, Mas é assim, o ser humano perde é. um tempo também. Depois que você vai estudar neurociência, você vai descobrindo que o ser humano é desse jeito. Ele gosta de primeiro complexar as coisas, tá? Ele descobre o mundo, então ele vai abrindo, 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 abrindo um monte de coisa, fala, nossa, isso aqui é uma caixinha de brinquedo, você vai só acumulando brinquedo. Aí depois ele fica mais maduro, daí ele vai selecionando e vendo que ele consegue usar melhor as coisas, é, poucas, sabe? Porque se tiver muito ele não consegue usufruir, então a gente vai. Mas é o processo de maturidade, sim. Então, em investimentos, quase todo mundo é criança. Aí depois você vira adolescente, cresce, pega um monte de coisa. Depois você vira adulto e vai diminuindo, etc. Eu quero ter 200 carros, 200 carrinhos, 200 hominhos, né, 200 bonecas. E não é assim, as coisas vai diminuindo. Mas, desculpe te interromper, fala o que você fez lá no começo que você continua fazendo. Deixa eu fechar minha janela aqui. Pode falar aí. Eu acho que eu decidi lá no começo que passado o choque de realidade que eu tomei, assim, né? Aí não conta, né? Mas passado o choque de realidade, eu me pus o limite de não perder dinheiro, né? Pus a meta de não perder dinheiro. Uhum. Apesar de estar uma parte do patrimônio estar em renda variável, que oscila bastante, ainda assim eu considero que a minha carteira é bastante segura, né? Eu nunca, eu nunca pisei fora da minha estratégia depois que eu estabeleci ela. Então, estou sendo fiel à minha estratégia. Eu acho que se você seguir uma estratégia razoável, adequada, você elimina um monte de vieses, você elimina um monte de pensamentos que podem dar errado, né? Você elimina vários fatores que podem prejudicar os seus investimentos, né? Quando Uhum. quando você se firma uma estratégia. Até porque você não precisa, para investir, você não precisa ser o melhor investidor, né? Basta você ser um investidor razoável É. e você vai chegar lá, né? Você vai ter um patrimônio acumulado, né? Depois de um determinado tempo, né? Seria isso, né? E sempre estudando, né? Depois que eu entendi que não dá para investir sem compreender as coisas também, eu continuei sempre estudando e acho que é isso, né? A evolução é constante, né? Então, eu acho que você criou uma estratégia lá no começo, né? Descobriu a importância da estratégia, aí você mantém. Exatamente. E agora você criou uma regra de não perder dinheiro, que a gente fala
proteja ferozmente o seu capital, né? É a primeira regra de quem conhece mais do mundo dos investimentos, o Hugo de Wall Street. Quem quiser procurar ele lá, ele fala: a primeira regra é você proteger ferozmente o seu capital, não deixar perder. Só que lembrando que no mercado quando a gente está no mundo dos investimentos, a dor da perda sempre vai ser grande, entendeu? Só que a gente perde mesmo ganhando. Se eu gosto de explicar para as pessoas, que uma vez você vai lá, você coloca, vamos supor, R$ 1.000 no investimento e ele dá muito certo. Você ganha muito dinheiro. Você não fica feliz. Tá? Você não fica feliz porque você fala, porque eu não coloquei 2, porque eu não coloquei 10, porque eu não coloquei 20. Então você nunca fica feliz mesmo quando você ganha. Tá? No mundo dos investimentos é sempre assim. Você sempre está com a cabeça que você perdeu porque você não pôs mais dinheiro, né? Ou porque você não podia ter ficado mais, ter arrecadado mais. Então mesmo quando você ganha, você acaba perdendo. Isso a gente vai aprendendo. E a importância da estratégia é justamente essa. Você anotar antes de começar por que você está fazendo, por que você está colocando aquele valor, né? E que não tinha condição naquele momento de você pôr mais. Para você lá na frente olhar e falar com você mesmo, como se fosse um tonto, né? Dizendo, ó, não dava para ter ganhado mais, tá? Então eu gosto de contar uma época que eu consegui aí 40% de rentabilidade no Tesouro, fazendo a arbitragem lá, né? Aí falou, nossa senhora, 40% é maravilhoso, mas quanto você tinha? Ah, eu tinha 2 contos, 3 contos, não adiantou nada, não mudou a minha vida, entendeu? Aí você fica, não, mas se eu tivesse 10, se eu tivesse 20, mas não tinha, cara, entendeu? Mas você continua ainda voltando nesse negócio e fazendo. Então, coisas que eu fiz lá no começo e continuo fazendo até hoje é estudar o que a gente chama de economia comportamental, né? Psicologia comportamental do mundo dos investimentos para você entender que o seu cérebro funciona diferente quando é dinheiro. Não adianta. Ele funciona diferente para todo tipo de escassez ou de patrimônio. E hoje no nosso mundo isso é representado em dinheiro, que é representado em numerinhos. Antigamente, no tempo do seu avô, ele pegava nota, dinheiro, moeda. O nosso hoje é um monte de numerinho. Então qualquer coisa vai te afetar. Isso é muito difícil da gente lidar. Tá? Então, estratégia, dinheiro, rentabilidade, estudo, são todos ótimos, eu acho maravilhoso. Mas em primeiro lugar para mim sempre vai ficar o lado psicoemocional, que eu gosto muito de falar lá no grupo, da sua psicologia, de você entender o que você está fazendo e se você consegue fazer aquilo. Não adianta querer copiar você e você me copiar, né? Se a gente for falar de carteiras aqui, você vai falar que você vai ter muito mais ação do que eu. Eu não tenho, não gosto. Tá? Para mim não funciona, eu faço outro tipo de coisa. Eu prefiro muito mais um tesouro direto, arroz com feijão, e daí me aventurar em outra coisa. Mas são coisas de segurança, assim, né? Então, gostaria de saber, assim, já que você falou que não gosta de... Colocou um instrumento para não perder dinheiro, né? O que você entende que é uma carteira segura, digamos assim? Não precisa falar a sua carteira, mas pode contar aí pro pessoal o que você acha que é... Como é que tá a composição, assim, em porcentagem? O que você acha que é um jeito seguro de investir? Existem riscos diferentes, né? Mas quando a gente fala numa uma carteira segura, eu acho que uma carteira diversificada, mas não pulverizada, né? Eu acho que o componente renda fixa é muito importante para reduzir a volatilidade da carteira, porque a volatilidade no final importa, né? Ela impacta muito. Eu acho que, ao contrário, talvez algumas pessoas não concordem tanto, mas eu acho que o IPCA tem um componente de proteção. A inflação é historicamente muito bom no Brasil. Historicamente, a rentabilidade de títulos atrelados ao IPCA ela é alta. O Brasil é um país de inflação alta. Né? Se você pegar janelas históricas, assim, é difícil você bater IPCA mais 7. São poucas empresas, poucos investimentos que batem IPCA mais 7, por exemplo, né? Uhum, No longo prazo. Eu acho que uma carteira de ações, aí sim. Eu uso para comprar ação, eu tenho uma planilha, né, com preço teto, né, que calcula a margem de segurança, com projeção de quanto a empresa vai render, assim, um pouco mais complexo, né? Mas a carteira, a percepção do risco, primeiro de tudo, ela é pessoal, né? uhum. Botar você para travar de vez, mas você realmente acredita, assim, nesses negócios de preço teto, que ações no Brasil, existem empresas duradouras, que dura muito, que vai fazer aquele negócio do buy and hold lá, que você vai juntando, vai fazendo a bola de neve. Você realmente acha que isso aí
é viável, porque quando a gente, como você falou, quando você analisa lá o IPCA mais 7, cara, você não acha ninguém. E quando você acha alguém, elas são todas assim, a mesma coisa de sempre, entendeu? Aí você pega uma Ambev da vida e investir no Tesouro Selic é basicamente a mesma coisa, digamos, né? Sim. Mas não tô fazendo a cabeça quantas ações aqui, mas eu queria só entender mais ou menos o que você pensa. Não, eu acho que o buy and hold extremo, assim, aquele negócio de comprar uma ação e segurar pro resto da vida, é um pouco temerário, né? Não é só porque uma empresa foi bem durante 100 anos que ela vai ir bem durante os próximos 100 anos. É um indicativo de que a empresa é legal para começar a estudar, uma empresa com uma longa história, né, com um histórico bom, mas sempre tem que estar sempre vigilante. Esse é o problema de fazer stock picking, né? Uhum. Você tem que de escolher ações individuais, né? Você tem que estar sempre se mantendo bastante informado, né? Isso consome bastante dinheiro, consome bastante tempo, tem que olhar balanço trimestral, tem que olhar dado contábil, tem que comparar com outras empresas, tem que acompanhar os informes relevantes. Não é fácil, né? Não é acessível, né? Para todo mundo porque demanda bastante tempo, né? É. Mas foi uma escolha minha, né? É um mundo que você se Acompanhar. apaixonou, né, digamos assim. Exatamente, quase uma obsessão para mim. Então, eu Hoje gosto de em estudar neurociência, gosto de estudar, você gosta de estudar ações. Eu pegar relatório de ações lá, Deus o livre, eu já largo mão. Então, cada um gosta de uma coisa, a gente se apaixona por isso. E a questão que eu perguntei para você justamente é, você realmente acredita? Porque muitas coisas, quando eu vou apresentar dados ou simulações, elas não parecem racionais, mas justamente porque elas não são, né? Quando a gente vai montar uma carteira de investimentos, a gente não escolhe pela racionalidade. Você pode pegar diversas pesquisas aí que não funciona assim. Você simplesmente, não é nem questão de gosto ou de paixão, como é no caso seu, né? Mas é uma questão de conforto. Então, onde você encontra conforto ali e acha. Por exemplo, eu gosto muito mais de fundo imobiliário, que tem gente que acha que não presta para nada, do que ações, né? Então, e para mim não é uma questão de ser apaixonado por eles, mas eu acho que é um mecanismo muito eficiente para o tempo que eu tenho. E aí entra aquela questão que você falou do tempo, né? Para analisar um fundo imobiliário, entender o que ele faz e compreender o que o fundo está fazendo, é 1000 vezes mais rápido do que fazer isso com uma ação, né? E em vez de eu comprar um terreno, uma casa, eu consigo investir em imóveis reais apertando um botãozinho no celular, que para mim é uma coisa assim impressionante, né? Realmente eu não consigo entender quem tem pouco dinheiro e fica juntando para comprar imóveis, porque o imóvel é muito caro no Brasil, né? E você pode fazer a mesma coisa com pequenas parcelas. Mas também entendo que a pessoa vai botar o dinheiro lá e não vai dormir à noite, porque a casa dela precifica todo dia, mas não aparece na tela. E a hora que o número fica vermelho lá, a coisa não vai funcionar, né? Mas é mais ou menos isso aí. Você conseguiu responder por que você se sente seguro? Porque você ama, cara. Isso aí. No fundo, as emoções sempre dominam, tá? Se for, não sei se você gosta de finanças comportamentais, mas se você for ver isso aí, tem uma historinha que eu gosto de contar do livro do Daniel Kahneman, que ele faz o seguinte: ele coloca as pessoas dividiam um café no restaurante, tá? Os funcionários, então eles dividiam, pagavam por mês e dividiam a garrafa de café. E do lado do café, depois que você tomava, tinha um lugarzinho para você pôr uma moeda para eles comprarem café para o mês seguinte. Ninguém cobrava aquilo, era simplesmente você tinha que ter consciência de pôr o dinheiro ali para ter café mês seguinte, entendeu? Aí do lado desse vasinho eles colocaram um, um, um quadro. E um mês eles colocaram um quadro de flores, tá? E a pessoa lá tomava café e colocava o dinheirinho. No outro mês, sem avisar ninguém, eles colocaram um quadro de uma pessoa como se estivesse vigiando, um olhinho assim, olhando, tá? E foram marcando quanto que eles guardavam o dinheiro. E fizeram isso aí durante um período. O tempo que tinha o quadro de flores do lado, sem ninguém saber, sem ninguém avisar, o número arrecadado de dinheiro no mês era sempre menor do que quando estava o quadrinho do olho. Então isso mostra como o nosso cérebro ele não liga para as coisas racionais, que dá para você pensar. Ele está captando muito mais coisas do que você imagina e simplesmente de ter um quadro que está te vigiando se você vai depositar o dinheiro ali para tomar o café, já afeta a pessoa sem ela nem saber. Eles nem tinham ideia do que trocava o quadro, entendeu? E nem faz uma ligação lógica. Então isso, imagine isso escalável a um numerinho verde e vermelho. Pode ver que quando você abre o home broker lá é verde e vermelho. Né? A empresa que você foi, que seu pai gostava de investir, o banco que você visitava quando era criança, tudo isso influencia muito mais do que você imagina do que os números lá, entendeu? E isso vai. Por isso que
que eu sempre falo, o ser humano, né, ele é mais tonto do que uma samambaia de plástico. O problema é que a samambaia sabe que é de plástico. O ser humano acha que ele é o espertão. E daí quando ele cai no mundo do dinheiro, ele leva um esfrega, entendeu? Porque ele não entende esse tipo de coisa. Então eu gosto muito de falar com as pessoas, quando a gente vai falar de começo de investimento, de você estudar isso e ter noção de o quão vulnerável a gente é emocionalmente e psicologicamente. Você pode estudar um monte de coisa, tá? Se cercar de um monte de coisa, como eu fiz, como você fez. Mas a hora que o dinheiro cai lá, a coisa vai balançar, tá? E seja renda fixa, seja variável, onde for. Tá? Então, o dinheiro afeta muita gente. Então, faça igual o Alan, né? Proteja ele de, é, ferozmente, né? Não deixa ele se perder assim à toa. E vai fazendo os experimentos desse ponto. Você tinha ideia mais ou menos que o cérebro se comportava assim? Não. Eu já tinha ouvido falar. Desculpa se tinha ideia, sim. Se o cérebro funcionava desse jeito? Sim, eu já tinha ouvido falar algumas coisas nesse sentido. Uhum. Na verdade, a luta, o investir, na verdade, é uma luta diária contra, principalmente o viés da confirmação, né? Sim, Da mesma forma que a gente, às vezes, as ideias políticas, é, vários assuntos, a gente acaba caindo. Eu estou predisposto, ou tenho uma suposição, eu acho que eu penso assim. Aí tudo que você começa a se cercar de informação, ou procurar, aí tudo parece que você vê, não, é isso mesmo, olha, eu li aqui, o que eu estou pensando tá certo. E com os investimentos isso é terrível, e a sensação, às vezes, se por algum motivo você gostou de uma empresa, por exemplo, e aí parece que você só vê coisa boa sobre aquela empresa, só vê coisa que confirma sim, aquele seu raciocínio. Eu acho que é quase impossível você se livrar, na verdade, acho que é impossível, né? Você se livrar 100% disso. Não tem como, a gente tem que partir de alguma coisa pré-estabelecida, né? Devido à nossa bagagem, né? De conhecimento, né? Às vezes de não conhecer, a gente sempre vai partir de algum lugar, mas se livrar e se manter sóbrio e pensar de forma imparcial naquilo que você está investindo, eu acho que é o objetivo final, assim, né? Embora seja muito difícil, né? Não é fácil, mas a gente pode chegar próximo disso, treinando a mente, treinando e conhecendo, né? Fazendo experiência aos pouquinhos, né? A gente vai melhorando cada vez mais nesse sentido. é só assim, que o viés de confirmação, que é o que você busca. Você nunca quis comprar um carro vermelho, a hora que você quer comprar, começa a aparecer carro vermelho de todo lado, né? Isso. E, e ele faz ao contrário também. Então vamos supor que você gostou de uma empresa, quer comprar ela, toda a informação que confirma, seu cérebro dá um ok e te dá uma dopamininha ali só pra você ficar feliz. E toda vez que ela aparece uma negativa, muitas vezes ele não deixa você nem enxergar. Tá? O que é não enxergar? O seu olho capta muito mais coisa do que o seu cérebro coloca conscientemente para você. Então, às vezes, tem alguma mensagem negativa e você vê conscientemente que ele fala, não, isso é bobagem. Ele desconsidera, ele diminui a credibilidade daquela informação. E outras tantas negativas ele não deixou você nem tomar consciência. Então, o negócio de ser racional, isso, para mim, Felipe, isso não existe, sabe? Isso é uma bobagem que a gente cria para se achar racional, mas a gente não faz. Né? Mas agora uma penúltima pergunta aqui, Alan, que eu queria que a gente discutisse é o seguinte: o que você fez lá no começo, continua fazendo, mas você precisa parar. Você sabe, ó, isso aqui não me faz bem, mas eu não consigo largar ainda, mas eu pretendo. O que você acha? Tem alguma coisa? Ou você já tá polido assim? Não, sempre tem alguma coisa, né, mas eu acho ainda que eu ainda não me libertei completamente de ficar o tempo todo não, né, de ficar conferindo a rentabilidade, ficar conferindo, eu não sei mais nem se é tanto um comportamento deletério, porque acaba me tomando um pouco de tempo e tal, Aham, mas não é uma coisa, nossa, uma preocupação, é mais uma curiosidade, quase, mas acho que faz parte da minha obsessão quase por esse mundo, mas, aham. mas é uma coisa que eu acho que eu tenho que parar, eu tenho que diminuir, pelo menos. Eu não É tenho que aquela, parar co completamente, mas eu tenho que dar uma segurada, né? é aquela coceirinha, né? Aquela coceirinha. Vira quase uma rede social, um negócio assim, você fica acompanhando todo o tempo, faz parte do teu dia a dia, e a cada pouco, né?
Vai dar uma E, olhada como é que tá e andando o quando negócio. dá aquela balançada assim, né? Você começa a olhar dado da China, começa a ver informação, aí começa, né? Mas Exatamente. eu entendo. Eu acho que o que eu fiz no começo, continuo fazendo e preciso parar é fazer experimentos. Eu faço muitos experimentos, entendeu? É, eu acho que eu ainda tenho que selecionar melhor as coisas que eu vou fazer, só que entra naquela parte que eu falei, né? Se eu não tenho prática, eu não sei se serve para mim ou não. Então eu boto na prática para ver o que vai acontecer, só que às vezes você já sabe que não vai funcionar, mas você continua, né? Fala, ó, você já viu que isso aí não dá certo, mas você fala, mas vou tentar mais uma vez, deixa eu dar mais uma chance, mas eu acho que esse que... Mas entra do meu lado curioso, assim, sabe? Da minha personalidade de querer experimentar coisa nova, de caçar coisa nova. E no mundo dos investimentos é tão fácil, né? Hoje você compra fazenda, você compra em shopping, galpão, você compra... Comprei pro meu filho uns títulos de cedro, que vai crescer em 18 anos para cortar. Então quando ele tiver 18 anos vai ter lá, né? Então você compra floresta, você compra plantação, você compra o que você quiser hoje online. Então você vai lá, dá uma olhada, fala, tem um dinheirinho aqui, vai coloca. Então é quase uma pulverização assim, mas é mais por experimento. Eu acho que isso aí eu tenho que, tenho que parar. E você falou alguma coisa de investir fora? Você está colocando alguma coisa lá para fora, internacional, índice, fundo, alguma coisa? Ou tá repensando? Bitcoin da vida, as criptos? Eu não sou tão entusiasta de criptomoeda. É. Tenho um pouquinho lá só para experimento também, né? Faço alguns experimentos, mas eu não sou um grande entusiasta de criptomoedas, não. Mas investimento internacional, sim, eu invisto lá fora um pouco. Eu acho que eu entendo como uma parte bastante fundamental numa estratégia, no longo prazo. Antigamente, que nem com ações, era muito difícil. Você ia falar no teu investimento no exterior, né? Esse cara é multimilionário, né? Parece. Mas hoje em dia também está acessível, né? Meia dúzia de cliques aí abre uma conta numa corretora internacional e pronto, né? E aí, mas hoje eu invisto só por ETFs lá fora, né? Que são fundos que replicam índices, né? Sim. Já tenho um trabalho enorme em acompanhar ações no Brasil. Não sei até quando que eu vou aguentar com isso também, se eu não vou virar tudo, se não vai virar tudo investimento em índice também, fazer cada vez mais simples, né? Parece quase um contrassenso. Estudar um monte de investimento e aí fazer as coisas cada vez mais simples, né? Mas às vezes é isso, né? É Investimento esse, às vezes é menos, às vezes o menos é mais, né? esse é o caminho. Mas então, como eu não teria tempo e a mesma disposição para acompanhar ações individualmente lá fora, nos Estados Unidos, em outros países, não. Aí eu invisto na média, né? A média da economia global, mais ou menos, né? Sim. Na proporção de cada país. Por exemplo, a China corresponde a 10% do mercado de capitais, que eu tenho lá fora, invisto 10%. Ó, Estados Unidos é 50 e tantos, lá fora eu invisto, né? O tanto que cada país, cada geografia representa na economia mundial, né? Assim vai ter sempre algum grupo de países saltando, vai ter alguém que não vai estar indo muito bem, e no fim das contas, se a economia global andar, os investimentos também vão andar, grosso modo, né? Sim. De forma simplificada é mais ou menos isso, né? E E, você. Não, pode terminar. não, e assim, o pensamento raciocínio é assim, né? Se o Brasil representa só 1% do dinheiro do mercado de capitais no mundo, por que eu vou deixar todo o meu dinheiro aqui? Né? Se eu posso diversificar, se eu posso emprestar dinheiro às vezes para outros países, para governos de outros países, né? Claro que aí vai pagar menos juros. Tá? Eu não gosto muito de renda fixa no exterior, né? No exterior só em ações, né? Em ETF, né? Em fundos de ações. Né? Então acho que bom, se o mundo se o mundo todo está ao meu dispor, por que eu vou deixar o meu dinheiro só no Brasil? O real é uma moeda muito mais inflacionária do que o euro, do que o franco, do que o iene, do que o dólar. Se eu com uma estratégia relativamente simples, eu posso investir em economias mais desenvolvidas, em empresas diferentes, eu prefiro não deixar tudo no Brasil, né? Entendi. Mas por diversificar os riscos, eu acho que o Brasil é muito mais parecido com a Turquia, com a Argentina, do que com a Suíça e É, com, a, com outros países desenvolvidos. Entende? Então, eu acho que é um componente importante
pensando no longo prazo, eu acho que é um componente para mim que se adequa para minha estratégia, questão internacional. Tá, uma pergunta aqui que surgiu antes da gente fazer o nosso final. É, você já ouviu falar do Nassim Taleb, da antifragilidade do método Barbell de proteção, ou você nunca ouviu falar disso aí? Desculpa, deu uma travadinha aqui, perdão. É Nassim Taleb, que é os antifrágeis, Tá leve. isso, e o método Barbell de proteção, de distribuição de carteiras. Já ouviu falar ou não? Já ouvi falar, já ouvi falar. É. Não estudei a fundo, mas já vi alguns conceitos O dele. que eu gosto muito deles é o seguinte, que eles meio que abandonaram a ideia de tentar fazer uma média que cresça junto com a economia, né? E eles apostam basicamente em sobreviver enquanto a economia está normal e quando ela cai, né, dá os crash, as quebradeiras, os caras ganham muito dinheiro. Então, basicamente a ideia de você ter uma coisa muito tranquila, muito segura, que não te dá trabalho e te sustenta no longo prazo, ao invés de ficar tentando fazer uma carteira boa, média, digamos assim, né? Eficiente no maior parte do prazo. Então ela é propositalmente ineficiente e parada na maior parte do tempo, e você pega um pequeno pedaço desse dinheiro para você fazer estripulia e daí jogar pesado mesmo para tentar equilibrar as coisas. Então ele fala mais ou menos assim: por que eu vou ficar tentando fazer a média global se eu consigo fazer próximo da média global, correndo muito menos risco, né? E daí eu ponho um componente de muito risco ali, a gente fala, eu gosto muito de opções, por exemplo, para tentar fazer que aquela média que está um pouquinho mais baixa dê uma subida e fique aqui parada no longo prazo. Só que quando a coisa vira ao contrário, todo o esforço que você fez durante anos, fazendo uma boa média, acompanhando a economia, tudo vai abaixo e vira pó, basicamente, né? Que cai tudo lá embaixo. Daí, quando você tinha que ter dinheiro para comprar, você já está Sim. investido até o tal, né? Aí eu tô cheio de caixa, tô cheio de liquidez para pegar esse mercado embaixo caso eu queira. E aquela parte que é arriscada vai virar pó também, né? Na minha, mas era muito pequena, então sobra. Então eu tô muito pensando nisso, sabe? Eu acho que o esforço, a não ser para quem seja apaixonado que nem você, né? Mas o esforço que a gente produz tentando caçar muita coisa boa, muito isso aqui, ele é ineficiente perto dos resultados que trazem. Principalmente no Brasil. No Brasil você consegue aí na renda fixa sem muita coisa, né, com tesouro, e quando ele cai, a nossa renda variável não deixa de ser ruim, né? E o nosso juro baixo é 3 vezes dos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, coisas que a gente vai pensando assim. Eu já estou deixando alguns nomes para o pessoal e caçando, e depois vai na inteligência artificial da vida lá e começa a pesquisar esses nominhos aí. Aí já entrando aqui na nossa última pergunta, se você pegasse alguém hoje que não sabe nada de investimentos e você precisa passar para ela um passo a passo só para ela começar e depois ela vai deslanchar. Que você falaria assim? 3 passinhos pelo menos. E você falou de alguns livros que você pegou lá. Não sei se você acha que vale a pena começar por livro, começa com a inteligência artificial, um Google da vida e daí vai deslanchando. Mas qual seria assim um mini passo aí que você colocaria? Cara, então, eu acho que o primeiro passo é o emocional, né? A inteligência não, a pessoa se convencer que ela, né, precisa investir e tudo mais, como que ela pode fazer, algumas ferramentas, né? Porque se a gente for pensar, bom, como que a gente faz para calcular quais são as variáveis que vão fazer o retorno, o patrimônio ficar grande lá no final? São só três, né? É o tempo, né? O tempo, a maioria de nós que está pensando em migrar, suponho que tem um tempo considerável, então já é uma variável que está a favor de todo mundo, né? Só não interromper a composição que o tempo já está a favor de todo mundo. A rentabilidade, né? Que é uma coisa que, como você bem falou, no Brasil, você investindo na coisa mais simples possível, você já vai ter uma rentabilidade muito adequada. E é muito difícil a pessoa ter uma rentabilidade muito alta por vários anos, com consistência. Então, das três variáveis, o tempo a gente tem a nosso favor, a rentabilidade a gente também tem a nosso favor. O que vai fazer a diferença é o aporte, né? Uhum. Nada você ter, que nem esse exemplo, nossa, subi 40%, mas quanto eu tinha? Nada. Não adianta você ter um retorno de 100, 200%, virar um gênio de investimento, uma rentabilidade maravilhosa, se você não conseguir
aportar nada, né? Então, o primeiro passo é entender, se convencer e começar a se interessar, né? Então, você falou de livro, tem um livro do Morgan Housel que eu acho bem interessante, eu achei bem legal, né? Esqueci o nome dele agora. Caça aí no Google pra nós. É Psicologia Financeira. Psicologia financeira. Psicologia Financeira. Uhum. Eu achei bem legal. Achei bem legal. Ele dá algumas dicas, algumas ferramentas de como se organizar, do porquê que é importante se organizar, né? Uhum. Eu acho que é isso. Segundo passo, a segunda coisa, eu acho que o caminho natural para todo mundo começar nos investimentos, eu acho que a maioria do pessoal é na renda fixa, né? É. A renda fixa é o carro-chefe, né, dos investimentos no Brasil. Eu recomendaria a pessoa buscar tesouro direto, né? Eu gosto muito do tesouro, sou um defensor do tesouro pela simplicidade, pela segurança, pela liquidez. Então, eu acho que o site do Tesouro tem muito conteúdo bom. Né? Às vezes a Uhum. pessoa fica em dúvida sobre o Tesouro, mas as respostas estão tudo lá. O FAQ tá lá, tem muita coisa boa lá. Né? Então, acho que o segundo seria a pessoa se interessar, seria a pessoa buscar conhecimento de renda fixa, entender a inflação, entender o impacto da expectativa dos juros dos investimentos e e mais importante, acho que é abrir uma conta na corretora, né? É. Abrir uma Pra conta, abrir a você- conta na corretora, acho que é o segundo, né? Depois de entender, não, vou começar, eu preciso começar, o segundo passo é abrir a conta na corretora e buscar entender sobre o tesouro, né? O mínimo que eu acho que o investidor tem que exigir é 100% da Selic ou, se for um título atrelado IPCA, que seja o mínimo que o tesouro está pagando. Não Uhum. tem nem sentido a pessoa se atrelar, às vezes, a uma instituição maior, um banco grande e receber menos do que a Selic, né? Eu acho que não tem mais sentido hoje em dia isso, né? Entendi. Claro que tem alguns detalhes, às vezes a gente prefere vou guardar um pouquinho na poupança aqui, não tem problema, né? Nada disso, né? Mas tem muita coisa além disso, né? Muita coisa além disso para melhorar, né? E o terceiro passo, se alguém tiver interesse em renda variável, eu recomendaria, eu recomendaria o Investidor Inteligente, o livro, do Benjamin Graham. Né? Uhum. É antigo, algumas coisas, alguns conceitos hoje são questionáveis, mas eu acho que depois de um tempo, depois que eu li ele, que eu fui compreender de fato a importância do valor, né? Sim, A importância do valor na o valuation, né? Na sim. métrica, né? Das ações, né? E como pagar caro pode ser ruim, né? Numa ação. Acho que foi um livro que me abriu bastante a mente, assim, me introduziu a esse mundo da renda variável, né? Foi por aí. Então você é um daqueles que acredita que o preço importa. Eu acredito que o preço importa. Essa da, é, Não é só o preço, mas o preço importa, né? o pessoal que não está acostumado com o mundo dos investimentos, isso é uma briga gigantesca que existe entre o pessoal que gosta de ações, aí, se o preço importa ou não. Você vai lá no site do Baster lá e vê como que ele fala disso aí. Tá, mas vamos lá, eu vou passar um. É tipo gema mole e gema dura, né? Quase É, o fã-clube do valor e o fã-clube do do, holder. do tempo, né? Mas eu É, acho que nenhum tá completamente certo, nenhum tá é, completamente errado, né? sim. Eu acho que os dois fatores são importantes, né? E eu acho vocês todos malucos. Pra mim é só isso aí. Mas vamos lá. Um passo a passo. Eu acho que a primeira parte que você falou a gente vai estar de acordo e qualquer um que já passou pela experiência é essa parte de você entender como que é o seu comportamento, né? Psicoemocional, como um termo que eu estou usando bastante, dentro do mundo dos investimentos, tá? Como que você reage quando você perde, quando você ganha, se você consegue guardar dinheiro, se você não consegue, como que é seu perfil de disciplina financeira, né? Eu acho que o primeiro passo seria isso daí para você começar a se acomodar, não no investimento, mas como que o dinheiro entra na sua vida, como é que você trabalha com ele. Eu acho que esse é um passo importante, assim. E tomem cuidado com esses livros e cursos que são viralizados por aí, que falam muito de
guardar dinheiro, de não comprar casa, de não sei o quê, que são... Quando a coisa ficar unânime, vocês prestam atenção e procuram um ao contrário, tá? Então, o primeiro passo é vocês entenderem essa parte emocional e o segundo passo, quando for estudar, tá? É sempre que a coisa começar a ficar unânime, todo mundo falando a mesma coisa, né? Ou a maioria defendendo um negócio que você acha, isso aí não tem erro, vai lá, pesquisa. Hoje é muito fácil, com a IA da vida, você escreve lá, isso aqui funciona, quem diz contra, etc. Você põe lá qualquer coisinha, pode... Agora, dentro do WhatsApp tem IA, o Google tem IA, né? Todo mundo tem uma IAzinha lá, você escreve qualquer coisa para você começar a rastrear o lado contrário. Então, sempre ouça de um lado, ouça do outro. Eu mantenho propositalmente nos meus canais lá de que eu gosto de assistir, etc. Pessoas que falam de um lado e as pessoas que falam do outro lado. Eu não concordo com nenhuma das duas, ou concordo com uma ou outra, mas eu me mantenho ouvindo a outra sempre. Isso é importante que a gente mantenha, seja para investimentos, qualquer coisa na vida, mas principalmente para investimentos, porque existe uma bandinha que toca de um lado e a banda que toca do outro, e se você entrar nessa dualidade que um é bom e o outro é ruim, você vai acabar se perdendo. Tá? Então é importante você manter essa visão. E a terceira coisa, eu acho que para todo mundo começar, é a conta na corretora. Quando você descobrir que existe corretora de valores, o que tem lá dentro, a hora que você abrir a conta também vai ser uma enxurrada de assessor vindo atrás de você, querendo enfiar coisa em você, falar. Antigamente as corretoras não faziam nada, você só se inscrevia, não tinha ninguém para conversar. Agora os corretores começam a ganhar dinheiro por venda nela, então ele vem te oferecer, e você começa a prestar atenção em todos os produtos financeiros, de vídeo, livro, curso, sempre eles vão tentar te vender. Isso aqui que te deu não sei quantos por cento, não sei quanto. A tacada da época. Se você perder se perder essa oportunidade agora, não vai ter outras no próximo século. Todos eles vão tentar te vender um produto com rentabilidade alta ou surpreendente, ou uma oportunidade que é escassa, é rara e só tem agora. Então, falou em não perca tempo, não perca a oportunidade, ganhe não sei quanto, você vai ligar a antena, ok? Abrindo conta na corretora, isso vai chegar naturalmente para você, porque daí o Google vai te rastrear, né? Vai ver que você está mexendo com investimento e vai lotar a sua caixa de tudo quanto é lado, todas as redes sociais, e-mail, etc. Para você se inscrever com os cursos milagrosos, etc. Então, eu acho que é importante que você passe por tudo isso abrindo uma conta na corretora e comece a ficar esperto, né? Então, proteja lá a sua mente, sabendo o que você vai criar, a parte emocional. A segunda, sempre olhe um lado ou o outro, tá? E a terceira, abra a conta na corretora e fique esperto com as oportunidades magníficas, né? E as oportunidades que estão para sumir. Sempre eles usam os mesmos termos, gente. Você vai se acostumando com isso aí. As thumb de vídeo, tudo igual, tá? O jeito de chamar a sua atenção é todos iguais. Aí, conforme você vai se treinando em relação a isso, você vai começando a captar e ver o que serve para você ou não. E no longo prazo você vai trabalhando a sua estratégia e vai se desvencilhando, é um pouco de desapego nela. A gente fala, quem gosta de investimento parece que está muito apegado ao dinheiro, mas eu acho que você só investe bem quando você realmente desapega dele, né? Você fala, não, isso aí tá aí, vai ficar para lá, eu vou usar no futuro, ou posso usar a qualquer minuto, qualquer momento, então por isso que eu gosto de liquidez, por exemplo, né? Eu gosto de definir objetivos, e daí eu não tenho o mínimo problema em chegar e pegar aquele dinheiro. Ó. Esse dinheiro estava investido para isso. Ah, mas se eu deixasse ia dar renda passiva, eu vou perder tanto. Não, esse dinheiro aqui estava para eu ir viajar. Pega ele e vai viajar. Eu acho que se o dinheiro não tiver função, né, ele não serve para nada, é só um número e o número não vai dar nada para ninguém. Né? O que você acha desse negócio da gente deixar lá o dinheiro como se fosse um fim em si mesmo, né? Eu acho que não tem como, né, Felipe? Acho que a função principal, final do dinheiro é ser gasto. Exatamente. Servir para alguma coisa, né? Servir para alguma coisa, seja num momento seja para um momento de dificuldade, para ajudar algum parente, algum amigo, você ter para você ter uma estabilidade, para viver bem, é fundamental, né? Uhum. E o, Dinheiro por si próprio ele não faz sentido. é. Tem que ter uma função, né? E quanto mais você acha que você tem que prender ele para ele crescer, é exatamente ao contrário. A economia move em ciclos e em fluxos. Se você não entrar no fluxo, ela não vai crescer.
É isso aí, eu não estou falando nada de esoterismo, mágica, seu dinheiro parado, preso, ele não cresce, ele não serve para nada, né? Então você tem que colocar ele para fazer a função dele, que é gerar economia, crescer e por aí vai. Agora só queria fazer um ponto que o Alan falou que a maioria das pessoas que vão migrar tem que pensar em investimento que vai sobrar por mês. Sim, ele está certo, mas eu gostaria que os pessoal que não vai migrar também não se esqueça que o nosso salário final não é igual ao salário da aposentadoria, mesmo que você não faça a migração, mesmo que você tenha integralidade, entrou antes de dezembro de 2003, né, 31 de dezembro de 2003, o nosso salário final não é igual, tá, ao seu salário de aposentadoria. Então vai faltar um pedaço aí que eu chamo de barra vermelha, e essa barra vermelha é uma das formas de você conseguir preencher ela, né, para não ter uma queda ali de nível de vida, é fazendo investimentos. Então, nossos conteúdos a partir agora de investimentos, etc., independe se você vai migrar ou não. Então vocês vão ter que, se quiserem, né, guardar dinheiro para ter um pouquinho lá no final. Alan, fica à vontade para falar suas palavras finais, aí se despedir do pessoal. E a gente vai encerrando, já batendo uma hora aqui, bate-papo. Legal, Felipe. Obrigado pelo convite para falar um pouco. É, eu acho que é isso aí. A gente está num grupo ali para se ajudar. Todo mundo nossa, já aprendi muita coisa ali. Cara, já valeu bastante a pena essa interação, conhecendo o pessoal. E eu acho que é isso. Para quem não começou ainda, quando eu falei do tempo, eu digo a maioria do pessoal que está no grupo tem bastante tempo até aposentar, né? Não só Sim, quem vai sim. migrar, quem não vai também, né? Mas eu acho que é isso. Quem ainda não investe, como o Felipe falou, abra conta numa corretora e navegue, que a probabilidade de você gostar, né, é grande, né, Felipe? É, É mágico quando você vê o dinheiro fazendo mais dinheiro, o dinheiro trabalhando para ele próprio, né? sim. É uma coisa revolucionária, né? Acho que para o Brasil, né, a gente nunca teve essa cultura, né? Sempre foi investir em imóveis, investir em terra, né, ou deixar o dinheiro embaixo do colchão, por causa do medo. Então a gente entende as gerações que passaram por isso. Eu acho que tem, tem crédito e o Brasil não é um país fácil, apesar de ser fácil de investir, não é fácil de pensar que o dinheiro está lá na mão de um governo X, de um governo Y, etc. Né? A gente pode criar uma carteira de investimentos, não é só ações, dinheiro, tesouro, mas também entra aí o seu imóvel, né? Entra aí a sua casa, como que você quer lidar com as suas despesas, acho que faz parte numa composição de investimento no mundo real e do mundo virtual que investe no real. Tá? Existe sim investimentos que é só fictício, né? Que eles giram atrás de índices, de números, mas dá para encontrar investimentos mais reais para quem está com medo, né? A bolsa de valores ou o mercado de capitais ele não é só em cima de especulações, de dívidas, existem investimentos em mundo real também e acho que vai fazer bem para todo mundo. Gostaria de agradecer o seu tempo, né, a sua coragem de aparecer aqui. O pessoal corre de gravar vídeo e muito obrigado e vamos ver se a gente consegue fazer mais algumas, né? Legal. Fechou? Obrigado, viu, Ana? Até mais. Valeu, Felipe. Um abraço. Abraço.